Convite à reflexão número 39. Aprendendo a perdoar. Olá, irmãos em Cristo, sou Mônica de Paula e hoje refletiremos sobre o tema Aprendendo a Perdoar. Meus irmãos, tarefa de uma encarnação, aprendendo a perdoar. Todos nós necessitamos desse aprendizado, todos nós necessitamos do perdão e de perdoar. Então, vamos entender o que Joana diz sobre a lição perdoar no livro Florações Evangélicas. Ela começa dizendo assim: sim, deves perdoar. Perdoar é esquecer a ofensa que te colheu de surpresa, quase dilacerando a tua paz. Aí a gente fica se questionando: por que devo perdoar quem tirou a minha paz? Quem humilhou-me? Quem feriu-me? Quem caluniou-me? Por quê? Por que perdoar se diante da minha aflição aquele ofensor está sorrindo, aquele ofensor está feliz? E aí, a gente vai encontrar a resposta em Jesus. A resposta é: para ter paz íntima, para evoluir, para viver melhor e mais feliz. Porque quando a gente não perdoa, quando a gente vive com aquele sentimento de tristeza, com aquele sentimento ruim, lembrando a todo instante daquela decepção, daquela calúnia, daquele momento, a gente só traz para nós mesmos aflições, desespero, momentos ruins. Então, a partir do momento que a gente consegue perdoar, a gente se liberta. Na verdade, enquanto a gente não perdoa, a gente é escravo. É escravo de um sentimento ruim. É escravo de um sentimento que só nos faz mal. E Joana nos alerta para isso, para sermos felizes. Nós não nascemos para ser infelizes. E ela explica que muitas vezes o ofensor ele é digno de piedade, porque geralmente ele age dominado pela raiva, pela ira, pelo ciúme, pela inveja, muitas vezes pelo orgulho. Enquanto ele se alimenta dessas energias negativas que só lhe fazem mal, quem foi ofendido e consegue exercitar o perdão é beneficiado, sim, com equilíbrio emocional, mental e espiritual. Então, só temos coisas boas para colher se conseguirmos desenvolver o perdão. Neste livro, nessa lição, Perdoar, ela fala que felizes são os que possuem a fortuna do perdão, para a distender largamente sem parcimônia. O perdoado é alguém em débito. O que perdoou é espírito em lucro. Se revidas o mal, és igual ao ofensor. Se perdoas, estás em melhor condição. Mas se perdoas e amas aquele que te maltratou, avanças em marcha invejável pela rota do bem. E ela ainda continua dizendo: todo agressor sofre em si mesmo, é um espírito envenenado, espargindo tóxico que o vitimiza. Então, a gente pode aprender muito com essas palavras de Joana de Ângeles, a nossa mentora.
E aí a gente vai pensar, vai refletir. Então, se vai me fazer bem, eu posso desejar essa vida para mim. E o que fazer e como fazer? Então vamos pensar no que Hamed, que é um espírito também que trouxe através do espírito do Francisco do Espírito Santo Neto, o livro Renovando Atitudes, lá no capítulo Aprendendo a Perdoar, algumas dicas de como a gente pode estar aprendendo realmente a perdoar e usufruir dessas benesses e usufruir dessa alegria e dessa paz íntima. Então vamos lá, meus irmãos. Quer perdoar com eficácia? Então Hamed coloca assim: use o poder da mente em seu favor. Usar o poder da mente e treinar a mente. Treinar a mente. Para pensar o menos possível naquela pessoa ou naquela situação que você foi ofendido. Naquela situação desagradável. Comece a treinar. Diária e continuamente. Porque com isso você vai desprendendo mentalmente a tristeza e começa a usar os poderes da sua mente de maneira sadia. Começa a aliviar a mente, porque a mente ela fica sobrecarregada. A mente ela fica cada vez mais triste, mais pesada, com aquela energia que só lhe faz mal. Sabe quando alguém o acusa de algo que você não fez, te menospreza, te humilha, aquele pensamento não sai da sua cabeça e outros pensamentos vêm como, eu deveria ter falado tal coisa, eu deveria ter feito de tal maneira, eu deveria, e se eu fizesse, e se eu falasse, talvez. Então ele fala assim, para com tudo isso, para. Evita esses pensamentos. Utiliza a mente em seu favor. Substitua essas imaginações, substitua esses pensamentos, substitua os fatos infelizes e aqueles fatos destrutivos por outros pensamentos mais leves. E assim como a gente alimenta o nosso corpo físico, a gente precisa alimentar também a nossa mente, a gente precisa alimentar a nossa alma, a gente precisa reenergizar o nosso espírito. Através desses pensamentos, através de coisas boas, algo que nos dê leveza, algo que seja bom, engraçado, enfim, para abrir espaço para outras coisas boas ocuparem. Porque enquanto a mente está ocupada com a tristeza, com a mágoa, com o rancor, ela não dá espaço para outras coisas, não dá espaço para a felicidade, não dá espaço para o novo, não dá espaço para mais nada. Então, uma das ferramentas para a gente alcançar o perdão, de acordo com Hamed, é a gente se manter uma certa distância psíquica da pessoa problema. E o que quer dizer isso? É se manter distante de discussões, procurar não discutir. Se a gente não pode se manter um pouquinho afastado do outro, se a gente precisa conviver com o outro, então não discuta. Faça uma prece, eleve o seu pensamento, dá um tempo às discussões. A distância psíquica do problema
vai fazer com que a sua mente seja renovada. Comece a vigiar os seus pensamentos, sair desse ciclo vicioso, sair desse ciclo das lembranças ruins e começar a introduzir coisas boas, começar a introduzir algo que vai te trazer benefício. Hamed explica que uma mente repleta de ideias desconexas, ela dificulta o perdão. Então, somente quando nos desligarmos da agressão ou do desrespeito que aconteceu, é que a clareza ela vai voltar e trazer o bem-estar, não só à mente, mas também ao corpo, porque quando a gente sofre algum tipo de agressão física, moral, emocional, sofre a nossa mente e sofre o nosso corpo. Porém, o quanto vamos sofrer somos nós que determinamos. Quanto nós nos sentimos vítima de tais agressões? E aí é que tá. Então vamos parar e pensar. Eu quero me sentir vítima ou eu quero correr atrás da minha evolução? E aí, renovar as minhas energias, renovar o meu ânimo e também perdoar aquele que me ofendeu. Que muitas vezes o outro nem teve tanta importância assim, a ofensa nem foi tão importante assim. Às vezes foi. Às vezes foi muito importante, mas às vezes nem foi. E a gente se sentiu ofendido por algo tão pequeno. Então, a partir do momento que a nossa mente estiver mais tranquila, a gente vai conseguir fazer essa avaliação. Vai conseguir ter o nosso corpo mais sadio e conectado à nossa mente. E deixando então que ele fique pleno e não com essa exaustão física e emocional. E nesse processo todo, o importante, ou melhor, um poderoso método de reequilíbrio é a prece. A prece, ela renova, ela reabastece e ela acaricia a nossa alma. Ela consegue instantaneamente nos trazer paz e serenidade. Necessitamos da prece, porque aí, com a mente mais serena, nós vamos conseguir entender que o outro muitas vezes é mais necessitado do que nós. Nós vamos conseguir entender que o outro precisa muitas vezes do nosso perdão. Não é que a gente precisa aceitar o outro, as ofensas, de uma forma passiva, de uma maneira aceitar agressões, abusos, manipulações, de desrespeito aos nossos direitos, aos nossos limites, como se nada tivesse acontecendo. Não é isso. Perdoar, como diz Hamed, não é apoiar comportamentos que nos tragam dores físicas ou morais. Não é fingir que tudo corre muito bem quando sabemos que tudo em nossa volta está em ruínas. Perdoar não é ser conivente com as condutas inadequadas desses que nos ferem, mas sim ter compaixão. Ter compaixão, ou seja, entendimento maior através do amor incondicional. É um modo de viver. Aprender a perdoar é um modo de viver. Então, é um convite a mudar o nosso modo de viver, a acreditar que conseguimos e que somos capazes, sim, de perdoar.
e que somos capazes de entender que o outro é um irmão e é um ser como nós, com erros, com acertos, com virtudes e com defeitos, e que o Pai maior não abandona nenhum de nós. No Evangelho, no capítulo 10, lá no item 14, nós vamos encontrar exatamente sobre o perdão das ofensas, a importância sobre perdoar, a importância sobre entendermos que não haveria nenhum mérito em deixar passar os erros de nossos irmãos, se só vos tivessem feito ofensas leves, diz aqui Simeão. Simeão escreve para a gente que, para a gente não se esquecer, tanto na fala quanto nas ações, o perdão das injúrias não deve ser uma palavra vã. Se nós nos conceituamos espíritas, que então possamos ser verdadeiramente espíritas. Esquecer o mal que nos foi feito e não pensar, senão numa coisa, no bem que podemos devolver ao outro. E aquele que entrou por esse caminho, dele não deve afastar-se em momento algum, nem por pensamento. E ele diz assim, pois sois responsáveis por vossos pensamentos, que Deus conhece, Deus sabe dos pensamentos de cada um de nós. Fazei, pois, que eles sejam desprovidos de qualquer sentimento de rancor. Deus sabe o que permanece no fundo do coração de cada um. Feliz, pois, aquele que pode adormecer toda a noite dizendo, não tenho nada contra meu próximo. Meus irmãos, perdoar é verdadeiramente conhecer a nós mesmos, saber dos nossos limites, saber das nossas potências, saber que podemos expandir as nossas virtudes e conquistar essa virtude do perdão. É saber também que o outro pode nunca conseguir nos entender e que isso não tem problema. O importante é que nós vamos conseguir entender que o outro muitas vezes é tão problemático, é tão necessitado de amor, que nós, mesmo sem ele saber, nós podemos amá-lo, ofertando-lhe o perdão, mesmo no silêncio, pois Deus que sabe de tudo, vai conhecer a nossa atitude e vai levar até ele essa nossa paz, para aliviar o seu coração, porque certamente o coração desse irmão deve viver constantemente em choro, em tristeza e em mágoa. Meus irmãos, viemos para ser felizes. Pensemos nisso. Vivamos a felicidade, vivamos o amor e vivamos o perdão, praticando-o, ou pelo menos tentando praticá-lo todos os dias de nossas vidas, seguindo o Mestre Jesus e pedindo a Deus que perdoe as nossas dívidas, na mesma proporção e intensidade em que perdoarmos as dívidas que perdoamos os nossos ofensores. Senhor Jesus, abençoe a todos nós, ilumine a cada um,
para que consigamos ter êxito em mais uma empreitada. Que assim seja, graças a Deus.